Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de classificação periódica dos elementos, que é a famosa tabela periódica. Vamos começar. A tabela periódica é disposta os elementos com símbolos, vendo? Símbolos. O Na é o sódio, o Mg é o magnésio. Aqui eu dei uma aproximada na tabela para você ver número atômico, que é esse número que está em cima, número de massa, que é esse número que está embaixo. O número atômico é sempre o menor, o número de massa é sempre o maior. Tem tabela que esses números podem estar invertidos, o número atômico embaixo e o de massa em cima. Você tem que guardar que o número de massa é sempre o maior, o número atômico é sempre o menor. Aqui na tabela você vê todos esses elementos químicos aqui em rosa, todos em rosa, ó, todos são os metais. A maioria da tabela são os metais, tá vendo? Esses no canto aqui, ó, coloridinho, amarelo, verde e o azul, são ametais. Essa coluna aqui, ó, são a coluna dos gases nobres. Os gases nobres são ametais também. Então, a tabela divide basicamente em metais, que são esses rosinhas, e ametais, esses daqui. Isso você tem que saber. O que são ametais? São esses, daqui para cá. E os metais são esse aqui, ó, da esquerda. Todos em rosa são metais. O hidrogênio é ametal. Por isso que é até de cor diferente. Ele é um gás. Mas o resto aqui é tudo metal. Então a tabela divide basicamente entre metais e ametais. Essas colunas que descem aqui, ó, são chamadas de grupos ou famílias. Tá vendo? Coluna 1A, 2A. Aí você passa para cá. Tem a 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essas colunas são chamadas de grupos ou famílias. Possuem propriedades químicas semelhantes. O flúor que está aqui, ó, no mesmo grupo ou família do cloro, eles têm propriedades químicas semelhantes. Por quê? Estão no mesmo grupo. A tabela é composta de 18 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai indo até 18, tá vendo? 12, 13, 14, 15, são 18 colunas e composta de 7 períodos. Períodos, essas linhas horizontais, tá vendo? Todas essas linhas horizontais. Ó, período, período, período. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que corresponde às camadas eletrônicas. Por exemplo, aqui está o potássio. Ó, 1 período, 2, 3, 4. Ele está no quarto período. Então quer dizer que o átomo de potássio tem 4 camadas eletrônicas. Aqui, 5, o quinto período. Então quer dizer que aqui, ó, todos aqui vão ter o átomo desse elemento vai ter o quê? 5 camadas eletrônicas. Entendeu? É assim que distribui as camadas eletrônicas. Então, o átomo tem no máximo 7 camadas eletrônicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está disposta aqui na tabela. Tá joia? Tem uma classificação também das colunas, que essas colunas A, 1A, 2A, aqui, ó, são os elementos alcalinos dessa coluna. A 2A, alcalinos terrosos. Esses elementos aqui, ó, essas colunas mais baixas, coluna B, 3B, 4B, 5B, são os elementos de transição. Aqui, 3A é a família do boro. 4A, que é a família do carbono. 5A, a família do nitrogênio. Tô falando família, é essas colunas, tá, gente? Que desce aqui, ó. Ali horizontal é período. Então, a família do nitrogênio, 5A, é essa coluna que está descendo. 6A aqui, ó, que tem um oxigênio, são os calcogênios. Essa coluna toda aqui são os calcogênios. Possui propriedades químicas semelhantes. A 7A
tem o flúor, o cloro, o bromo. Então, essa 7A aqui é a família dos halogênios. Só a 7A, que desce aqui nessa coluna. Então, a 7A são os halogênios. A 8A aqui, ó, é a família dos gases nobres. Ó. Então, nessa coluna aqui, chama grupo ou família. Então, a coluna do hélio aqui, ó, que são os gases nobres. Tá vendo? Isso que é grupo ou família. São as colunas, são as que descem. Já os períodos são as colunas horizontais, não esquece não. Tá vendo? O potássio, por exemplo, ele está no mesmo período que o ferro, tá vendo? A mesma linha horizontal. Horizontal, vertical, tá, gente? Coluna, período. Aqui, por exemplo, bário. Ele tá aqui, ó, nesse período. Ele vai estar o quê? No mesmo período desse aqui, ó. Tá vendo? Tungstênio, tá no mesmo período. Certo? Então, a tabela periódica você tem que guardar o que são metais e o que são ametais, o número atômico, o número de massa, as colunas, os períodos, essa classificação da coluna 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, que são os alcalinos terrosos. Essa aqui, os elementos de transição. Esse aqui é 3A, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio. Essa aqui, a 6A, são os calcogênios, 7A, halogênios, 8A são os gases nobres. Elementos representativos são esses dessas colunas mais altas. Por exemplo, essas duas aqui, ó, essa coluna 1A e 2A são representativos. Essa aqui são as mais baixas, coluna B, são de transição. E essas colunas também são mais altas, tá vendo? Também são representativos. Então, todos aqui desse lado aqui, ó, mais altos, são representativos. As baixas são os elementos de transição. As altas aqui, essas duas aqui, são elementos representativos. Tá bom? Por hoje chega, senão o vídeo fica muito grande. Depois eu faço mais um vídeo sobre tabela periódica e alguns exercícios. Boa noite. Tchau pra vocês. Tchau.